O que eu quero dizer com o é difícil é porque, efetivamente, esta questão do João Félix no Al Nassr, para mim, enquanto benfiquista, acaba por ser uma desilusão gigantesca. Estaria a mentir se não dissesse que isto foi uma desilusão enorme. Eu acho que me habituei nos últimos 2 meses, mesmo já na altura do Campeonato do Mundo de Clubes, meio que meti na cabeça que o Félix, de uma forma ou de outra, vou pedir só à André se pode baixar o telemóvel, é que eu estou-me a ouvir 2 vezes e está-me a fazer boa confusão. Ou seja, eu meio que me habituei à ideia de que o Félix acabaria por vir para o Benfica. Quando o Benfica contrata o Rios, na minha cabeça, enquanto benfiquista, era: uau, o Benfica está aqui a montar um plantel muito interessante e ainda vai meter o João Félix neste plantel. E de um momento para o outro, quando já se está num dia em que se fala que inclusive o João Félix poderia ser apresentado na Eusébio Cup, passa para João Félix no Al Nassr. E isto é tudo demasiado rápido. Pá, e sou completamente honesto, foi uma desilusão a questão do João Félix ter ido para o Al Nassr. Primeiro porque acho que fica claro que o Benfica efetivamente não tinha dinheiro para o contratar, porque nós olhamos para os valores do Al Nassr versus os valores que o Benfica propôs, e parece-me claro que o Benfica tentou arrastar isto até ver até que ponto o Chelsea acabaria por ceder e acabou por não o conseguir fazer. Depois, de certa forma, lá está, vendeu-se demasiado a ideia de que era uma possibilidade. Quando uma pessoa começa a olhar, olha-se ao fim e percebe-se que se calhar não era uma possibilidade assim tão grande, tendo em conta a diferença de valores que estava em jogo. E depois, por fim, fica claramente a sensação, e isto pode ser uma sensação errada, mas fica a sensação que neste tipo de negócios, isto falando de fora, enquanto adepto, eu acho que se calhar se pedia que se o Benfica realmente queria fechar o João Félix, o que se calhar faria sentido era terem sido muito mais rápidos e muito mais claros a fechar o negócio, coisa que não aconteceu. E a verdade é que isto arrastou-se até ao ponto de aparecer um clube com muito dinheiro e acabar por tirar o jogador do Benfica. Esta é a minha visão enquanto Luís, comentei porque me ri imenso com o que tu estavas ali a dizer. Pá, mas depois pensei ao mesmo tempo: ok, mas a malta não vai entender o ponto de me estar a rir, e então apaguei logo imediatamente. Eu apaguei em 1 segundo. Tipo, incrível como viste isso. Como eu estava a dizer, esta é a minha visão enquanto benfiquista, enquanto pessoa que sempre admirou o João Félix como jogador e que de certa forma eu acho que fiquei sempre do lado do João Félix, porque eu não gosto de injustiças. 2, odeio o ovelhismo social. E 3, sempre achei e continuo a achar que o jogador em si tem muito talento e tem muita qualidade. Estes foram os 3 pontos que me fizeram sempre ficar do lado de João Félix. Mesmo em momentos onde eu acho que ele se calhar podia ter tomado decisões diferentes na carreira. Esta decisão de ir para o Al Nassr, para mim, diz-me diversas coisas. Primeiro ponto, e ponto claríssimo: ele no Benfica, pelo que se diz, iria ganhar 6 milhões em 2 anos. No Al Nassr vai ganhar entre 50 a 60 milhões em 2 anos. Portanto, eu acho que são números e valores que qualquer ser humano com um mínimo de noção e um mínimo de empatia tem que entender e perceber que mexe de facto bastante com a cabeça de qualquer pessoa, e quem disser que não está claramente a mentir. Esse é o primeiro ponto, o ponto financeiro, e eu entendo a vontade de um profissional querer ganhar esta quantidade de dinheiro, eu percebo isso. Depois há o segundo ponto que me desilude no João Félix, porque eu acho que ele, de certa forma, obrigado ao Entai14, muito obrigado pelos 10 meses, um grande abraço. Depois há o ponto que me desilude na carreira do João Félix, que é eu sinto, com esta decisão que ele tomou aqui, que ele próprio já não acredita nas capacidades que ele tem. E isso realmente faz-me um pouco de confusão, porque estamos a falar de alguém que tem um talento extraordinário. Eu continuo a acreditar imenso no talento dele. Mas esta decisão, ou seja, quando ele escolhe, claro que há a questão monetária, e é uma questão muito importante,
mas eu acho mesmo que ele tinha talento e capacidade suficiente para chegar ao Benfica, fazer uma temporada estrondosa e voltar a jogar numa equipa top a nível europeu. E esta ida para o Al Nassr, quer dizer, é basicamente, do ponto de vista desportivo, acho que pouquíssimo lhe vai acrescentar. Vai garantidamente meter mais perto da seleção nacional, por razões óbvias. Financeiramente é extremamente importante. Acredito que para ele ser treinado pelo Jorge Jesus é importante. E depois há outro ponto que eu acho que mexe, por muito que as pessoas digam que não. É assim, o Cristiano Ronaldo ligar-lhe e convencê-lo a ir para o Al Nassr é uma chamada que provavelmente é difícil dizer que não, porque é o Cristiano Ronaldo que te está a ligar. E por muito que se diga que isso não tem importância, que não é relevante, eu acredito que há de ser extremamente relevante. Portanto, é uma transferência que a mim, enquanto adepto, enquanto romântico do futebol, que já nem sou tão romântico como era antes, porque eu percebo que isto são profissionais, são jogadores de futebol, é o seu trabalho, é claramente mais uma morte desse romantismo. E é um negócio que, obviamente, enquanto benfiquista me desilude. Acho que o próprio jogador tem talento para não andar com 25 anos na Arábia Saudita, mas isto, voltamos sempre ao mesmo, é a decisão, neste caso do João Félix, é a decisão dele e vai ganhar muito dinheiro, vai resolver o resto que faltava de resolver da sua vida, porque ele provavelmente já tem a vida resolvida, mas vai resolvê-la ainda mais para mais gerações. E é isso, e no final de contas é essa a questão. Fica também a tristeza na minha parte, ou seja, enquanto pessoa que se calhar defendeu o João Félix nos últimos anos, porque eu acho que ele teve em contextos que acabaram por não ser tão interessantes e teve em outros contextos onde até correram muito melhor do que aquilo que as pessoas dizem. Eu já disse aqui que ele num dos anos foi o melhor jogador para os adeptos do Atlético de Madrid, fez uma excelente temporada. No Barcelona foi muito melhor do que aquilo que pintam. No Milan não correu bem e no Chelsea, neste último ano, não acho que ele tenha estado mal, mas estava coberto claramente pelo Cole Palmer. Independentemente disso, ele no Benfica iria encontrar os adeptos e o clube que provavelmente que o iriam receber de braços abertos. Iria ter aquilo que não teve nestes últimos anos e que claramente lhe faltou. Eu acho que toda a gente no clube estava com uma ânsia e uma vontade muito grande de contar com ele, adeptos incluídos, e eu acho que esse cenário é um cenário onde ele dificilmente teria em qualquer outro clube do mundo, e ele acabou por escolher a questão financeira e o projeto na Arábia Saudita em relação ao Benfica. É uma decisão dele. Acho que financeiramente eu percebo e compreendo, e acho que as pessoas deveriam perceber e compreender. Fico desiludido, fico triste, mas faz parte do futebol e acho que as coisas são mesmo assim, por muito que as pessoas queiram dizer que não. Sempre me pareceu difícil de ver um jogador como o João Félix com 25 anos a voltar ao Benfica. Acabou por se confirmar que de facto foi muito complicado e difícil. Digo também que acho muito triste ver adeptos do Benfica a criticar e insultar e inclusive a fazer comparações com coisas que não têm sentido nenhum, quando estamos a falar de um jogador que foi ganhar 35 milhões ou 40 milhões, como vocês estão a dizer, mais os outros extras em 2 anos. É demasiado dinheiro, e por muito que as pessoas não se queiram meter no papel da pessoa que está do outro lado, e eu entendo que não se queiram meter, mas garantidamente, se se metessem um pouquinho nessa posição, entenderiam que não estamos a falar de mais 2 ou 3 milhões, estamos a falar mesmo de muito dinheiro, e isso obviamente faz diferença. Portanto, é com tristeza que vejo isso. Eu não me revejo minimamente nisso, fico triste, fico desiludido. Gostava que o João Félix tivesse escolhido o Benfica, mas percebo, compreendo, faz parte do futebol moderno, com tudo o que isso traz. O que é que vocês estavam a dizer? Sim, também há esse ponto que estás aí a dizer. O Benfica, claramente, também falhou muito neste negócio, porque foi criando aqui a sensação que poderia ter o jogador e, ao mesmo tempo, notas claramente que financeiramente seria um esforço que o clube efetivamente não tinha capacidade e condições para chegar lá. E isso é uma realidade. Porque este tipo de negócios, estar a adiar, a adiar, a adiar, porque depois, pelo menos na internet é assim, tipo, tu abres a internet, segunda-feira, dia 1 de julho, Benfica interessado em Ivanovic. Dia 5 de julho, Benfica muito interessado em Ivanovic. Dia 9 de agosto, Benfica está mesmo muito interessado em Ivanovic. Dia 12 de agosto,
O Benfica continua muito interessado em Ivanovic. Dia 16 de agosto. O Benfica está muito atento a Ivanovic e quer fechar já o negócio. Dia 20 de agosto. O Benfica pronto a fechar negócio com Ivanovic. Dia 23 de agosto. O Benfica já fechou os termos com Ivanovic. Dia 26, pá, e vai sempre. Passa um mês, 2 meses e meio, 2. É sempre uma novela contínua com os jogadores. E a verdade é que, pá, eu fico a minha questão que é: eles estão a fechar o jogador onde? Numa cave? Que é num buraco, num quarto? Porque assim, o jogador durante um mês e meio estar fechado é fedido. É muito tempo fechado. Os jogadores estão sempre fechados. O Rios esteve fechado um mês. O Félix esteve fechado 3 meses. O Ivanovic está fechado há um mês. Este tipo de novelas são tão chatas. E eu acho honestamente que isto acontece porque se debita muito mais informação na internet do que aquela que realmente está a acontecer. Na verdade, provavelmente não está a acontecer nada no negócio. Há um interesse do clube e é isso que e não tem um avanço daí. Pá, mas na realidade as coisas acontecem e é o que é. É por isso que Di Maria só há um. Eu não acho que o termo de comparação seja perfeito, porque são jogadores em idades diferentes. O Di Maria já tinha feito a sua carreira toda. Agora, disse isso durante muito tempo, que é aquilo que o Di Maria fez ao ter voltado para o Benfica, muito poucos fariam. Isso é garantido. Isso ninguém tenha dúvidas. E nem é só por aí. Eu fui ver uma final de uma Taça da Liga à minha frente, com os meus. Tipo, não, eu nem sequer estava na bancada, estava mesmo ao lado do relvado. O Trubin defendeu a bola do Trincão. O Benfica ganhou a Taça da Liga, que é uma Taça da Liga. Pá, e eu vi Di Maria festejar como se tivesse sido campeão do mundo. Parecia uma criança, aos berros, aos saltos, aos pontapés a tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, um jogador que foi campeão do mundo, Liga dos Campeões, ganhou os campeonatos por todo o lado onde andou. Quer dizer, e quando um jogador veste assim a camisola do Benfica e está daquela forma, é porque gosta realmente de onde está. E acho que houve muito pouco, houve muita gente que não soube valorizar isso no Di Maria. Opa, e o tempo há de saber valorizar isso garantidamente.